A gente tinha times de engenharia muito acomodados no passado, assim, a ficar olhando o board no Gira, esperando a próxima tarefa fazer, entendia da task que tinha que ser feita, mas não conhecia a fundo o produto. A gente fica sempre com aquele fomo de ver as pessoas falando que estão fazendo 1 milhão de automações, fazendo swarms de agente, agora é loop engineering, mas a gente sabe que, na realidade, tem muito time que tá fazendo básico ainda, tá? A gente foi muito com uma perspectiva de o que a gente podia aprender para acelerar nosso processo dentro de tech, e a gente voltou com uma cabeça muito mais transformação da organização. Teste bom é teste em produção. No Vale tá tudo virando engineer, né? Então virou design engineer, o product engineer, então tá todo mundo... Se tivesse que dar uma dica para profissionais de tech, especialmente liderando, qual dica seria? E para mim, acho que a grande mudança agora é que dentro de engenharia a gente vai ter que avaliar também disciplinas de produto. Olá, bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu e assistiu, sempre trazendo visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e eu não vi a hora do Brasileirão voltar. E eu sou a Ix e eu tô triste que a Copa acabou e o Brasileirão voltou. Eu sou o Henrique Boss e eu fiquei preso em Nova York no dia do Jogo do Brasil. Aí esse é o first world problem, né? Literalmente. Bom, e no programa de hoje a gente vai bater o papo com essa voz que vocês escutaram aí, com o Henrique Boss, pra gente falar sobre o papel das lideranças de tech do futuro. É isso, mas antes da gente ir pra pauta, recadinhos aqui de sempre, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, como fizeram o Welber e a Camila, deixar sua avaliação na plataforma que você estiver ouvindo, Spotify, YouTube, Apple Podcast, porque isso tudo ajuda muito o podcast a crescer. Se você curtiu, compartilha com mais uma pessoa. E assim o podcast chegue a ainda mais gente, você ajuda a gente a o quê? Espalhar a mensagem da Arena. Muito bem, o que temos aí de Jabazex essa semana, Arthur? Bom, além de todos os cursos que você já sabe que a gente tem lá, da nossa comunidade exclusiva, a gente também tem os encontros de assinantes. E vai ter um essa semana e outro semana que vem. O dessa semana vai ser com a Jéssica Seixas, que é AI PM na Loft. E semana que vem vai ser com esse carinha aí que vocês conhecem bem aí, com o AX, que vai mostrar como que ele fez, como faz o Personal OS. A gente está completando 10 anos esse mês. Queria deixar um spoiler que vai vir, tem aniversário, mas quem ganha o presente é você. Então, Aí sim. vou deixar um spoiler. Eu ganho? Não, o ouvinte, pô. Então, eu vou deixar um spoiler dos cursos que estão vindo por aí. Vai ter GitHub para iniciantes, vai ter Product Sense na era da AI, vai ter Design na era da AI e AI para Product Marketing. Tudo isso aí tá vindo por aí. Você já sabe que ouvinte tem R$100 de desconto na assinatura e o link tá lá na descrição. E vai ter curso de Design com AI e AI para Product Marketing. A gente fala aqui de AI para PMs o tempo todo. E agora a gente vai para a pauta falar o quê? AI para Tech. Então estamos cobrindo todo o espectro, né? É isso. Então bora lá para a pauta? Bora lá. Pra gente começar, Boys, se apresenta aí para quem não te conhece e conta um pouquinho da sua história para os nossos queridos ouvintes. Boa. Bom, eu sou o Henrique Boss, o pessoal me conhece por Boss desde tempos de colégio, né? Sobrenome predestinado. Eu trabalho com tecnologia desde 2009, então já tem um tempo aí de jornada em algumas empresas diferentes. O começo da minha carreira toda, ali até 2019, mais ou menos, foi dentro do mercado de telecomunicações, e aí trabalhei em algumas empresas diferentes, países diferentes, mas sempre muito voltado a tech, a um pouco de professional services também dentro de tech, mas muito contato direto com o cliente sempre. Em 2019 eu resolvi voltar para o Brasil, estava morando nos Estados Unidos, voltei para o Brasil para empreender e abri uma startup que chamava Lar.app, que era na área de administração de condomínios. A startup não foi para frente, mas acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive em toda a minha carreira, assim, foi acho que uma jornada
muito legal. E depois disso eu passei por mais algumas startups. Então passei por Quinto Andar, ajudei a construir o produto de compra e venda dentro do Quinto Andar. Depois tive uma passagem pela Docket, até junto com o Arthur, foi quando a gente se conheceu. E agora eu estou há 2 anos à frente do time de engenharia da Camino, que é uma fintech voltada para o universo aí, mid upsize market, né? Bastante coisa nesse tempo, alguns mercados diferentes e agora estou trabalhando dentro de algo que eu sempre quis, de jornadas financeiras, produtos críticos, uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção. Cara, eu quero começar já te perguntando que outro dia você me mandou mensagem de caraca, a gente precisa bater um papo, porque cada conversa que eu tenho aqui no Vale, mind-blowing, assim. E você, né, passou tempo lá recentemente. Mas conta pra gente aí, o que você viu lá e o que você trouxe de aprendizados aí pros times de produto e engenharia? Então, essa foi uma iniciativa, acho que bem legal. Eu e o CTO da Camino, a gente foi passar um mês no Vale do Silício, muito pensando beber da fonte mesmo, mas a gente estava, acho que chegou muito com uma cabeça e saiu com uma cabeça diferente, muito olhando para... A gente foi muito com uma perspectiva de o que a gente podia aprender para acelerar nosso processo de construção e de criação dentro de tech, mais especificamente, e a gente voltou com uma cabeça muito mais de transformação da organização, no final das contas. Então, eu acho que o nosso foco, quando a gente foi para lá, era muito falar com empresas que são AI native, até pela, né, janela de tempo, empresas que são muito early stage ali, de pré-seed, seed, série A, poucos funcionários, a maioria delas com menos de 20 pessoas, mas já com estruturas e faturamentos super legais assim para essa fase, mas era muito entender o que elas estavam fazendo diferente, como que a gente poderia nos tornar mais AI native no final das contas, né? E acho que parte do que a gente viu assim é que por mais que a gente decida reconstruir a área de tech, construir muita coisa do zero e automatizar muitos dos fluxos, usar muitos agentes, se a gente não moldar a empresa também para ser mais AI native, a própria organização vai se tornar um gargalo de tudo que a gente construir, assim. Então, acho que no final das contas, o cenário que a gente se deparou e todas as conversas que a gente teve eram muito mind-blowing mesmo, porque eram estruturas muito enxutas, muito pequenas, todo mundo muito técnico, e que estourava um pouco dessa coisa da bolha de tech, usar muito bem AI, assim, você via muito o support engineer, o GTM engineer, era todas o CEO usando muito bem cloud, fazendo automações e criando rotinas para que a empresa pudesse de fato escalar utilizando AI, não utilizando um exército de pessoas igual a gente estava acostumado a fazer até pouco tempo atrás. Interessante isso que você fala, porque eu sempre falo nos treinamentos da Arena, quando as empresas procuram a gente, nos treinamentos abertos para o público também, dos assinantes. Cara, quando a gente fala de, por mais que a gente está vivendo essa era de AI, etc., é sempre uma mudança muito mais do tipo de mindset, ou uma mudança muito mais de estrutural do que necessariamente só da tecnologia, né? Porque a tecnologia, no final das contas, ela acaba sendo o meio, né? E é muito massa isso, assim, ver que quanto mais isso está espalhado mesmo, esse hábito está criado na empresa inteira, né, nas várias pessoas, cara, aí você potencializa isso pra caramba. E não é uma coisa, acho que, necessariamente também fácil nativa para eles, assim, acho que muitas das conversas que a gente teve, foi até, eu lembro de um papo com um fundador colombiano que estava lá empreendendo, e ele trouxe alguns exemplos de o assistente dele tá marcando viagens para ele fazer visitar clientes, e ele começou a recusar qualquer trabalho que vinha do assistente dele que não era feito por AI, que ele sabia que era algo que podia ser automatizado. O quanto isso tem que ser também empurrado para baixo e a gente tem que forçar para que as coisas realmente comecem a acontecer e a gente não saia desse ciclo de gerar trabalho para a gente mesmo, assim, né? Tipo, vamos inventar, fazer uma coisa nova, vamos escrever uma newsletter, beleza. Alguém tem que escrever essa newsletter. Se a gente vai fazer, vamos fazer de uma forma que possa ser automatizada e que isso escale, que não gere trabalho novo para a gente ficar preso, bloqueando nossa agenda ou gerando novas coisas para a gente que, de fato, não sei se vão virar o ponteiro, né? E é um negócio que a gente fala que sempre também, né? Até você fazer isso, vai ter um certo ponto de fricção, né? Você não vai fazer de cara e vai ser mais produtivo automaticamente. Você vai penar um pouquinho ali até encontrar o jeito onde isso ganha escala e vira produtividade depois, né?
Total. E vai ter que revisar, assim, né? Quando você consegue chegar num processo já que você confia 100%, e quais são as etapas do processo que você consegue delegar 100% também, né? Essas definições são coisas que vão são importantes de serem criadas, mas que a gente foi entender mais no final das contas como que essas empresas que já nasceram com isso em mente já estavam organizando e estruturando todos esses processos para fazer isso acontecer de forma super enxuta e rápida. Em cima disso também, né? Acho que eu e o Arthur, que vivemos mergulhados no mundo louco do Twitter, a gente fica sempre com aquele fomo de ver as pessoas falando que estão fazendo 1 milhão de automações, fazendo swarms de agente, agora é loop engineering, agora eu tô vendo a galera falar coisas com grafos, né? E a gente fica sempre aqui nessa, pô, tô perdendo, tô atrás, mas a gente sabe que, cara, quando chega na realidade, tem muito time que tá fazendo o básico ainda, tá? Pô, acabou de sair, às vezes, do autocomplete com o Copilot. Queria pegar um pouco da sua percepção do que você viu lá e do que você vê aqui no Brasil também, que já é mudança real que está acontecendo nos times hoje, e o que você enxerga que são as próximas tendências, assim, que vão pegar e, de fato, virar realidade dentro dos times de produto e tecnologia. Eu acho que lá, de fato, eu vi a parte mais agêntica do desenvolvimento funcionar e não do desenvolvimento só geração de código. Então, as coisas já de o pessoal todo usando Linear, e do Linear uma tarefa já parte, já é codificada, já é verificada, já vai para produção. Esses fluxos já estão funcionando melhor, assim, e o pessoal já está mais acostumado a trabalhar dessa forma. E até situações, por exemplo, em que 90% dos bugs que entram são resolvidos em até meia hora, em coisas desse tipo, dentro de uma esteira já muito automatizada. Eu acho que trazendo para cá, a gente está tentando pilotar já coisas desse tipo, mas no geral o que eu vejo é a galera ainda transitando realmente dessa coisa do autocomplete para trabalhar com spec-driven, mas acho que pouco ainda se discute aqui sobre o negócio de loop engineering, software factories e coisas desse tipo. O que a gente está apostando, trouxe de lá e acho que é uma aposta realmente do mercado, de tudo que a gente viu de discussão, e casa até um pouco com o tema da nova divisão de trabalho agora, no final das contas, que é você ter engenheiros construindo a fábrica que vai construir o produto. A gente ter um pouco de uma divisão de quem vai construir o produto de fato para o usuário final e quem vai construir a fábrica que vai construir o produto. E aí, dentro dessa construção de fábrica, 1 milhão de novas disciplinas de evals e loop engineering, harness engineering e tudo que você precisa fazer para garantir que o software vai ser construído da forma correta, independente de quem estiver especificando na ponta final. Eu acho que isso é algo que tem, assim, está se cravando mais como tendência e com evoluções de modelos, isso vai ficar ainda cada vez mais fácil e melhor daqui para frente. Né? E isso tem tudo a ver com o que a gente conversou no episódio passado com a Marina, que ela também trouxe os casos de uso dela e lá da Velora, que é bem isso que você falou de as coisas já se resolverem automaticamente. No caso dela, até falou que eles usam o Notion para isso, né? Mas é exatamente esse mesmo workflow que você falou no Linear, que as coisas já vão passando, a gente resolvendo, passando para frente, eventualmente já fechando o loop inteiro de uma vez, né? Eu acho que eu acho que o primeiro fluxo mais assim, relativamente fácil de ser feito é justamente esse de alguém cadastrou um bug, eu vou reproduzir o bug, vou entregar ele em produção, mas eu acho que o desafio maior mora a hora que a gente começa a falar sobre desenvolver novas features, desenvolver coisas que vão estar atreladas à receita, e daí não só necessariamente como que eu vou, assim, eu mandar isso para produção, mas como que eu vou mandar isso para produção, né? Eu vou fazer um teste AB, eu vou ter feature flag, eu vou habilitar para quem isso, eu vou fazer um rollout progressivo. Então a gente conseguir automatizar e colocar a AI em toda essa cadeia para que o negócio consiga rodar de forma mais autônoma possível e a gente saber onde que o humano precisa estar num gate de verificação no final das contas. Acho que é aí que está o desafio que está todo mundo tentando resolver agora no final das contas, e todo mundo tentando resolver
a quantidade de trabalho que é gerada a partir disso também, né? PRs infinitas e discussões de se a gente ainda precisa revisar a PR ou não, coisas desse tipo. Eu acho que são uma que vai puxando a outra, né? Você vai resolvendo um gargalo e vai encontrando todos os próximos que você nem sabia que existiam no final das contas. E você já até começou a falar, e queria que a gente entrasse um pouquinho nisso também, da tríade, que tem mudado e está rolando até uma interseção, assim, principalmente lá no Vale, até das pessoas que eu converso que estão lá também, etc. Fala que essa discussão meio que já até tá meio que ultrapassada, assim, pô, cara, as empresas bem AI native mesmo aí lá do Vale, etc. A galera já tá com isso muito na cabeça, assim, né? Mas eu queria pegar um pouquinho a sua percepção, principalmente, putz, a gente já discutia isso lá no passado, né? A gente até fez um teste disso num período onde a gente não tinha designers no time, a gente tinha um design system montado e etc. A gente ficou um período sem ter designers e a gente não viu perda, né, no resultado, nas coisas que a gente estava construindo. Mas eu queria entender um pouquinho como que você acha que essas disciplinas vão passar a trabalhar juntas daqui para frente, principalmente no momento onde que cada vez mais elas estão tendo essa interseção, né? De tudo que eu vi, do que eu acredito que vai aterrissar, assim, no final das contas, dessa intersecção, talvez ainda existirem papéis diferentes, mas até no Vale tá tudo virando engineer, né? Então virou design engineer, o product engineer, então tá todo mundo, e isso quer dizer que todo mundo entrega algo em produção no final das contas. E eu acho que a maior diferença está se dando em qual que é o viés que cada disciplina vai trazer para a resolução de um problema, no final das contas. Parte dessa estruturação de cadeia, assim, de como que eu vou entregar as coisas, e essa entrega está dentro dos guardrails e das definições do que a empresa precisa fazer e como que a empresa precisa fazer, é que qualquer uma das disciplinas pode começar a entregar alguma coisa fim a fim. E acho que é aí que mora a diferença principal, assim. Então, você pode ter uma feature sendo começada por um designer, ela indo até produção e validada com o cliente, e depois que aquilo foi comprovado que é realmente algo que a gente precisa fazer, que vai ter aderência, aí eu posso trazer alguém com mais viés de engenharia para ver se eu preciso mudar alguma coisa ali no design da solução para dar escala, ou eu posso começar alguma coisa de engenharia e depois que já estiver em produção, eu trazer algum designer com mais viés mais forte de experiência para fazer um polimento em cima daquela experiência e adequar o produto para o que precisa ser o ponto final, assim. Mas acho que o ponto principal é mais sobre não existir esse silo mais assim sobre quem prototipa, quem define o que precisa ser feito e quem define como precisa ser feito, e das coisas serem tão rápidas também que às vezes não vale a pena você passar por todo aquele ciclo de vou fazer um protótipo para validar com o cliente, fazer todo um ciclo de validação. Talvez hoje seja mais rápido você colocar alguma coisa em produção em poucos dias e validar com o cliente final e usar feature tag ou fazer algum mecanismo de teste para conseguir ver se aquilo vai ter aderência de fato e não só se o cliente vai clicar num protótipo interativo e vai gostar da usabilidade daquilo. Assim. E acho que isso hoje é possível para qualquer uma das disciplinas, assim, conseguir fazer essas entregas fim a fim. E aí a pessoa de produto vai ter um viés, obviamente, acho que muito maior de negócios, no final das contas, de GTM, de outras coisas, e um papel mais de, talvez, direcionamento macro do que precisa ser feito, assim, qual que é o caminho do produto e o que a gente não vai fazer para o produto também não virar um Frankenstein. E a gente vê isso nos labs, né, nos lançamentos e etc. Velocidade é o novo moat mesmo, assim, né, se parar pra ver. E é isso, esse negócio aqui, cara, não tá perfeito. Tá, já tá com os feedbacks aí que a gente já aprimora aí logo em seguida. O lançamento do novo ChatGPT, inclusive, foi muito isso, né? Foi uma semana ali do Tibo no Twitter só ouvindo feedback, consertamos isso que a gente quebrou, consertamos aquela outra coisa. O próprio Cloud Design também, lá quando foi lançado. A Anthropic, nisso, eu acho que até a Anthropic é um pouco mais... demora um pouco mais do que a OpenAI, assim, nesse contexto. A OpenAI, lançou juntou o Codex e tudo lá, e, foi pegando os feedback já em uma semana, fez um monte de coisa. A Anthropic acaba indo para um lado mais, não, isso aqui está em Research Preview, então
foda-se se tiver bug aí, é isso aí que vocês que tem mesmo. E depois de, tipo, algumas semanas e etc. Putz, não, agora que já saiu, melhoramos isso, e saiu do modo research, né? Então é interessante ver essas diferenças e também a facilidade que tá, né? Por isso que eu concordo e eu gosto muito desse lance de, cara, teste bom é teste em produção. Não, é isso. E assim, eu acho que input bom para construção de produto pode vir de todos os lados, né? Então, acho que até assim, a gente tinha times de engenharia muito acomodados no passado, assim, a ficar olhando board no Gira, esperando a próxima tarefa fazer e sem entender direito do cliente, entendia da task que tinha que ser feita, mas não conhecia a fundo o produto, não sabia o porquê que as coisas estavam sendo feitas. Eu acho que pensando na engenharia nessa nova fase, essa para mim é a grande mudança, assim, que a gente tem que ter esse shift left assim da engenharia, aumentar um pouco a camada de abstração do que a gente está entregando de código, ganhar muito mais conhecimento sobre o usuário, sobre o produto, sobre receita. E assim, por que um engenheiro não pode falar com o cliente? Por que o engenheiro não pode falar com o usuário final? Eu acho que o engenheiro tem que conseguir fazer essas coisas, tem que entender de métricas também, tem que entender de conversão, tem que conseguir trazer esse lado da discussão para a mesa também. E acho que é um pouco nessa perspectiva agora que a gente vai começar também a ter que formar engenheiros para entender desse lado da conversa. Muito bom, porque eu queria começar a aprofundar engenharia mesmo, que é a sua disciplina principal ali, né? E queria começar entendendo, pegando isso que você falou de que a gente tem que fazer os engenheiros evoluírem e começarem a fazer, o que você acha que muda no papel e responsabilidade das pessoas de engenharia e principalmente, né, a gente tem muito público aqui que são pessoas em cargo de gestão, de liderança, principalmente nessas posições, né? Tech lead, gerente de desenvolvimento, até mesmo do CTO ali. Cara, acho que muda muito, assim, muda muito. E é uma mudança muito recente, né? Até no Vale do Silício mesmo, muito se falava assim de tipo, de dezembro para cá tudo mudou, assim, depois do Opus 4.6, tudo mudou, o jeito como a gente faz as coisas saiu muito dessa evolução do autocomplete e começaram a entrar essas outras camadas que a gente consegue delegar mais para os agentes agora no final das contas e consegue pensar outras perspectivas do problema. Aqui, por exemplo, na Camina, a gente tem desde fevereiro, mais ou menos, todo mundo muito focado na construção do Cloud Code, dentro do Cloud Code, a gente construindo o harness em volta do Cloud Code para que a gente possa entregar mais e com mais segurança, mas isso daí também demanda com que a gente consiga passar a bola mais quadrada para os engenheiros. Ao invés da gente conduzir todo um experimento, escrever PRD e fazer todos os protótipos e já levar tudo muito mastigado para fazer um handoff para o time de engenharia, hoje a gente tem praticado algo muito mais na linha de tipo, cara, a gente está com esses problemas de segurança aqui, resolve para mim. Ou a gente quer melhorar a nossa jornada de cartão de crédito, esses são os problemas que a gente conhece, vai atrás, resolve para mim. E aí a função do engenheiro ir atrás, conversar com as pessoas dentro da empresa, entender quais são os clientes que vivem isso, levantar os dados, escrever o spec muitas vezes e validar com o time de produto, fazer protótipos usando AI e validar com o time de design se tem alguma coisa que ele poderia estar fazendo diferente. Cuidar dessa jornada fim a fim e depois entregar o produto do outro lado, a alteração que precisa ser feita, mas sair desse silo em que eu fico esperando a minha tarefa chegar no Gira para daí ter o que fazer. E acho que assim, quem trabalhou com tecnologia nos últimos 10 anos sabe que sempre existiu aquele medo de deixar o time de engenharia sem ter tarefa, porque pô, era muito caro o time de engenharia. E sei lá, se no passado eu já defendia que isso não deveria ser um problema, que o time de engenharia deveria ter seu próprio backlog para atuar quando algo assim não viesse uma demanda inteira do time de produto ou de design, hoje menos ainda, assim, o time tem que estar dono do produto, conhecer da jornada e saber muito mais a fundo o que precisa ser feito, onde que ele pode atuar no final das contas. E levando isso para a liderança, acho que além da gente estar possibilitando a construção de organizações mais flat, a gente também acho que acaba com aquele modelo
líder que só faz gestão e que só faz o boxe de cima para baixo. Assim. Invariavelmente, acho que está todo mundo metendo a mão na massa e a gente tem visto esse movimento, inclusive, já em empresas grandes aqui no Brasil, falando que, cara, todo mundo tem que codar ou tem que entregar alguma coisa na produção e tem espaço para isso acontecer. Até um exemplo recente para mim, assim, sexta-feira passada, em meio a várias reuniões, de manhã eu escrevi o Product Spec, de tarde eu fiz o protótipo, o time achou que estava ok, eu mandei codar sexta-noite, sábado de manhã estava pronto, hoje eu rodei algumas coisas entre reuniões para fazer validações de interação e à noite está pronto o spec, está pronto o PR para o time fazer a última revisão e mergear. Assim. Algo que eu precisaria priorizar com o time, uma feature que eu quero fazer, algo que eu achava importante que acontecesse, que eu ia ter que entrar na discussão toda de priorização de algum time, de algum squad, para ver se alguém faz a especificação, alguém faz a prototipação. Eu fiz em 2 dias entre reuniões aqui e consegui mandar um negócio para produção. Então, acho que isso é o que possibilita a gente fazer hoje e não tem desculpa para a gente não fazer assim, mesmo atolado de reuniões em várias camadas, eu acho que tem que acontecer. Assim, tem CEO de uma grande empresa fazendo isso acontecer hoje em dia, então acho que a gente que está aqui no meio tem que fazer acontecer também. Eu gostei que ficou pronto no sábado, mas não subiu pra prod no sábado, né? Esperou até segunda pra mandar. Teste bom é teste de produção durante a semana. De preferência ali até quinta-feira. Até quinta. Muito bom. Cara, e tem uma outra coisa que naturalmente está acontecendo nessa mudança, que é o processo de contratação, né? E aí eu acho que a gente já discutiu isso em vários momentos aqui, e eu queria pegar um pouquinho sua percepção em 2 contextos. Como que você acha que está o mercado atualmente, em termos de as empresas, os profissionais? Você acha que eles estão mesmo correndo atrás de aprender com AI mesmo e tal? A segunda parte, que é, o que você tem visto de mudança no processo seletivo mesmo, assim? Como era antes, como está sendo atualmente? Principalmente, né, como você não identifica que a pessoa não está só AI slump ali, né, e tal. Entender também se aí na Camino vocês já adaptaram esse processo para AI. Acho que começando um pouco do final, eu até tive uma conversa esses dias a respeito disso, sobre produção de AI Slopes e como que isso tem ficado, acho que cada vez mais gritante, assim, que até um pouco da discussão do engenheiro 10x, 100x, e no final das contas, a definição que eu vi, que para mim faz muito sentido, é que a IA, o 10x, 100x, é de fato multiplicadora. Então, quando você multiplica o trabalho muito bom de alguém ou o trabalho muito ruim de alguém, a discrepância começa a ficar cada vez mais clara, assim, de quem está mandando bem e quem não está. E aí, invariavelmente, a organização acaba se moldando e vai expurgando as pessoas que não estão mandando bem. E a gente ainda, acho que a gente ainda aqui, principalmente na área de tecnologia, praticamente não contratou esse ano. Assim, a gente está com um time muito estável esse ano e é um pouco do que eu tenho visto também de movimentação de mercado, assim, da galera tá um pouco nesse freeze de entender o que está acontecendo no final das contas e para onde que o mercado vai. Eu vi até esse freeze tanto em algumas empresas de contratação de pessoas quanto em contratação de software. Grandes empresas que pararam de contratar software pelos próximos 12 meses porque ainda querem entender o que isso vai significar no processo de construção e build your bias, né? Esse processo de decisão. Então, acho que ainda tem muitas peças móveis nesse sentido e a galera está esperando um pouco também para ver o que vai encaixar no final das contas. Mas o que a gente tem discutido aqui já em termos de contratação é muito... O que a gente fazia de testes eu acho que já não se aplica mais. Tem uma parte, por exemplo, de engenharia de teste de código que eu acho que já não faz mais sentido nenhum da gente fazer. E é o que muitas empresas ainda faziam, de falar, pô, escreve uma função que recebe uma string e vê se ela é um palíndromo ou não. Cara, assim, eu acho que isso, se eu já tinha dúvida se isso fazia sentido mesmo ou não no passado, hoje em dia não faz mais o menor sentido. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem coisas que a gente fazia de avaliação de construção de solução mais de sistemas
macroblocos, assim, né, sistemas maiores, ver como que as coisas se encaixam, se você consegue pensar numa solução em escala e coisas desse tipo, que acho que podem fazer ainda mais sentido agora e podem fazer mais sentido para posições, inclusive, mais júnior, no final das contas, porque a gente precisa entender se as pessoas têm, de fato, agora essa capacidade de abstração para conseguir delegar as tarefas para a IA fazer para elas, no final das contas. E para mim, acho que a grande mudança agora é que, por exemplo, dentro de engenharia, a gente vai ter que avaliar também disciplinas de produto, muito provavelmente. E, tipo, cara, se a pessoa sabe falar sobre métricas de produto e definir o que é importante na construção de um produto, e até muito do que tem se falado sobre Product Sense, né? Pô, você sabe opinar a respeito do que é um produto bom, o que não é, porque a partir do momento que a gente começar a passar essas bolas mais quadradas, assim, resolve tal problema na minha jornada, ou descobre qual que é o problema na minha jornada, eu preciso saber que a pessoa consegue estruturar isso de uma forma que eu confio na opinião que a pessoa vai trazer para dentro do sistema também. Boa. E ainda nesse assunto, né, de profissionais e um pouco de contratação, algo que a gente vê muito como um assunto quente é como vão ficar os júniors nessa história e como que eles vão ser os sêniors do futuro, né? Como é que a gente vai formar os profissionais sêniors do futuro, né? Eu queria te ouvir de o que você enxerga que é o caminho para um profissional que está em início de carreira entrar e se desenvolver no mercado hoje. Como é que o cara entra e como é que ele evolui no fim? Eu não, assim, acho que aqui é mais uma opinião do que, de fato, vendo as coisas acontecer na prática, até pela a gente ter contratado pouco ultimamente, está com o nosso time bem estável. O que eu acho, no final das contas, é que a gente tem recortes diferentes, assim. Então, se antigamente a gente contratava júniors porque a gente tinha um pool de tarefas que a gente entendia que eram relativamente mais simples, mas precisavam ser feitas, e um júnior dava conta de fazer aquilo, e aquilo agregava para o júnior como crescimento e conhecimento para que ele pudesse progredir na carreira. Eu acho que talvez isso se traduza daqui para frente a quais partes do produto ou da jornada do produto não são necessariamente tão críticas para que eu possa delegar algo fim a fim para que alguém menos experiente possa tomar decisões e fazer aquilo também. Mas invariavelmente é isso, assim, eu acho que a gente não vai mais ter alguém só codando ou alguém só escrevendo product specs ou coisas desse tipo, assim. O que vai ser esperado é que a pessoa consiga já interagir fim a fim com essa jornada e consiga ter resultados concretos com aquilo que vai ser feito no final das contas, assim. E aí, isso para um júnior seja mais necessário a gente ver o quanto essa pessoa consegue aprender e se adaptar no final das contas e testar ferramentas e ter um pensamento crítico do que necessariamente ela saber escrever uma função clean code. Assim, né? Acho que é isso. E para a gente fechar, antes da gente ir para a parte do papum aqui, se tivesse que dar uma dica para os profissionais de tech, aí, especialmente lideranças, sobre o que fazer nesse novo momento que a gente está vivendo e que você está puxando aí também na caminha, qual dica seria essa? Cara, a dica mete a mão na massa, assim, acho que não tem outro jeito, sabe? Corre atrás, faz hackathon, faz curso, se interna no YouTube, assim, mas mete a mão na massa, sabe? Acho que não tem outro jeito para aprender e não vai cair do céu, assim. Então, tem que fazer isso, tem muita gente fazendo isso. Até eu falei agora há pouco sobre ver CEOs e tal fazendo isso. Eu vi esses dias um post do João Del Valle, CEO do Ebanks aqui, reativando a conta dele no GitHub, mandando código para produção. Cara, tem que fazer, assim, tem que fazer acontecer. A gente tem feito aqui na Camino também, tem ajudado a alta liderança aqui da empresa, até mesmo usar o Cloud Code, chegar nas respostas sem precisar ficar perguntando as coisas para as pessoas. Então, eu acho que isso tem que acontecer e a única forma é realmente você se dar o trabalho de bater cabeça e fazer errado e fazer de novo e entender como que o negócio funciona e ganhar familiaridade com aquilo e perder o medo. Acho que até para mim, assim, no final das contas, começou a chegar a onda de AI, eu estava já um tempo em cargos de liderança que
acabava distanciando, né, do técnico, da entrega. Já fazia tempo que eu não codava de fato nada em produção, e a hora que eu fui voltar, dá medo, assim, você fala, pô, faz tempo que eu faço isso, será que eu não faço? Será que eu ainda sei fazer? Será que não vou fazer besteira aqui? Mas, tem que fazer, assim, você tem que também entender se a tua empresa tem os guardrails necessários para que você possa fazer isso com segurança no final das contas, assim. E se não for dentro da empresa, também que seja numa conta pessoal, num Replit, começa construindo numa página, assim, faz alguma coisa, sabe? Mas acho que se não meter a mão na massa, o negócio não vai acontecer. Cara, só vou aproveitar para fazer um em cima disso. Algo que a gente conversa aqui no podcast sobre produto, né? Essa movimentação de liderança para contribuidor individual, nesse momento para meter a mão na massa, para ter essa experiência, né? Então, eu fiz essa transição, o Efren, que a gente trouxe aqui, vive essa transição, né, de empresa para empresa. Você acha que esse é um caminho, é algo que lideranças de engenharia deveriam explorar? E às vezes, meio que o que você falou, não necessariamente na empresa, com side projects, com coisas do tipo, para de fato pegar o feeling do que está acontecendo? Total, total. E não só o feeling do que está acontecendo de mercado, de como que as ferramentas agora se comportam e o que é possível, mas, assim, qual que é a melhor forma de você conhecer a fundo os gargalos da empresa se não viver eles? Assim, eu hoje, por exemplo, fui falar com o meu time que eu estou achando os builds muito lentos e isso me atrapalhou hoje durante o dia. A gente deveria olhar para isso no processo, que acho que pode ser algo que pode nos destravar. Eu jamais saberia isso se eu não estivesse metendo a mão na massa. Então, eu acho que isso vale para todas as disciplinas e a gente entender como produto, como design, o que está dando certo, o que não está. E é bom demais, assim, né? Acho que todo mundo invariavelmente começou na carreira metendo a mão na massa, e você voltar a construir, ter a sensação de estar colocando alguma coisa em produção, estar vendo o output, né? Pô, a dopamina disso é algo surreal. Acho que até por isso que tem muita gente fazendo essa transição de volta, e também pelo entendimento de que se antes você conseguia ter o maior output possível, tendo vários times, uma organização grande, hoje talvez você consiga ter o maior output possível botando vários agentes para trabalhar para você e sendo super focado, sem a necessidade de ter todas essas camadas de alinhamento, desdobramento e gestão e feedbacks e tudo que vem junto com o pacotinho de se tornar um gestor no final das contas. Bom demais! Vamos pro nosso bloco papum? Bora! Boa! Então, para começar, boss, o que é gerenciamento de produto em um tweet para você? Eu acho que nunca foi tão importante assim a gente definir o que construir e o que mexe de fato ponteiro. Assim. Então, para mim, isso é gerenciamento de produto e o resto é bullshit. Tipo, para lá sprint ou qualquer coisa desse tipo, me diga o que fazer. Qual que é a principal habilidade de uma pessoa de engenharia? Eu acho que isso não mudou, cara. Eu colocaria como essa curiosidade e adaptabilidade, assim, no final das contas. De nada adianta você ser muito técnico, conhecer todos os livros, se você não conseguir colocar aquilo na prática, não tiver adaptabilidade para entender os processos da empresa e também não se moldar às coisas novas que estão chegando. E falando em livro, tem algum livro que você indica com frequência? Eu indico com mais frequência o 0 a 1 do Peter Thiel. Polêmica a pessoa, assim, mas eu acho que é um livro que fala bastante sobre a dor de empreender e a solidão de empreender. Então, para quem está querendo começar algo do zero, acho que é um livro fundamental para ser lido. E você está assistindo alguma série no momento? Tem alguma que você recomenda pra galera? Eu, no momento, não tô, mas a última que eu terminei foi Handmaids, e é uma série que eu gostei bastante, eu recomendo, acho que principalmente pelo nosso contexto político atual e o quanto ela dá um pouco de calafrios, assim, de para que rumo o mundo tá indo. A ficção tá ficando cada vez mais real, né? É. Boa! E qual que é a sua música, artista, cantor, cantora favorita do momento, da vida? Eu sou muito de Pink Floyd, assim, eu já fui em alguns shows, mas como uma música preferida, eu vou trazer uma que até eu sei que o Arthur gosta bastante, é La Vuelta al Mundo, de uma banda que chama Calle 13. Cara, essa música é muito boa. Gosto muito dela. E qual coisa que você não abre mão da sua rotina? Eu não abro mão de esporte, assim, para mim esporte é uma coisa que sempre foi muito importante e me ajuda a colocar cabeça no lugar.
Já abri mão em alguns momentos, mas eu sempre me arrependo de ter aberto mão em alguns momentos e deixar minha saúde um pouco de lado, assim, para focar em outra coisa. Mas hoje é algo que eu sigo super à risca. E eu tô, acho que há 76 semanas ininterrupto no Strava agora, é algo que eu tô tentando bater meus recordes. Então, é isso. Massa demais. E pra fechar, qual que é o seu produto favorito? Cara, pode ser polêmico talvez o que eu vou falar. O produto que eu acho que eu mais uso nos últimos muitos anos, assim, e eu gosto muito é o Google Maps. Eu acho um produto do caralho, assim, para quem viaja, tá fora e eu adoro pesquisar as coisas do Google Maps e agora acho que com novas features que estão saindo até de AI dentro do Google Maps, assim, de eu falar, pô, qual que é o hambúrguer que eu não devo deixar de comer em São Francisco, perto daqui onde eu tô, e vir recomendações precisas já sobre lendo reviews e tal. Eu acho que é um produto animal aí nesse sentido. Cara, concordo. A gente não teve produto da semana logo depois que eu voltei de viagem, mas a integração do Gemini com o Google Maps exatamente para esse caso de uso é muito bom. Você tá no meio de um lugar, você pergunta, cara, o que que eu deveria fazer aqui perto? Onde que eu deveria ir comer e tal? Isso é muito foda mesmo. Não, muito incrível. Você poder navegar com segurança e caminhar e se localizar, entender uma cidade melhor que você nunca pisou, assim, é algo surreal. Muito bom, muito bom. E agora, vamos pro produto da semana, Arthur? Falando em produtos? Bora lá, que essa semana eu começo. E não poderia ser outro, que esse final de semana, sabadão agora, rolou segundo hackathon junto com o Replit lá em Nova Aurora. Cara, a galera, pô, tinha quase 100 pessoas lá, as ideias muito legais que surgiram, coisas realmente que, você fala assim, cara, se fosse qualquer outro momento, demoraria, tipo, bons dias para ficar pronto. Inclusive, O tem cara até entrou uma na onda da linha, impressora 3D e agora tá impressora tudo 3D impressora 3D. tratando, né? Enfim, meu produto da semana é o rap. Boa! Cara, o meu, eu tô há várias semanas com muita dificuldade de pensar o produto da semana e hoje me deu um estalo aqui que tem algo que eu uso praticamente todos os dias e eu acho que eu nunca trouxe ele como produto da semana, ou se eu trouxe foi muito tempo atrás, que é o Kindle. Realmente é a coisa que eu uso antes de dormir quase todos os dias ali. Eu acho o produto do caralho. Você pode ler ali, carregar livros em qualquer lugar, sem precisar ficar carregando peso, ter a sua biblioteca no seu bolso. Um bom e velho Kindle. Olha só. E você, Boss, você tem produto da semana também pra nós? Cara, eu comecei a usar muito recentemente e tenho gostado de um que chama Conductor, que só tem para o Mac ainda, infelizmente, mas é um produto, acho que muito legal, principalmente para quem está usando agentes para construção e consegue já paralisar diferentes agentes para features diferentes e que um não interfira no trabalho do outro, assim. Comecei a usar recentemente, mas tenho gostado bastante. Vou contar uma coisa aqui. Quando eu e o Boss trabalhava juntos, toda hora a gente chegava no escritório lá, ele falava assim: Caraca, tem um produto da semana, hein? Tem um produto aqui da semana. Bom, o que a galera mandou aqui? Eu já gostei do primeiro aqui, olhando aqui a pauta, Pois tô é, assim, sentindo o clima tenso na casa do Arthur. hoje, na hora que eu fui perguntar, e aí, amor, qual que é o produto da semana? E ela mandou o Notion. Falei, putz, grila, olha só que tristeza. Mas O tudo bem. inimigo está dentro de casa, né? O inimigo agora é outro. Pois é, mas enfim, o Azão mandou o Notion, o Glauco Moraes mandou o Light LLM, ele falou que é para estruturar a governança de uso, gastos com AI aí, etc. Inclusive, o grupo que ficou em segundo lugar no Hackathon fez uma solução nesse esquema, assim, de governança de uso e gastos com AI, senão que esse tópico tá bem alta, né? Acabou o Tokemex, né? Né? Mas, bom, a Camila Meneghetti mandou o Canvas, a Emanuele Soares mandou o Lovable, a Agatha mandou o Gemini, inclusive vai dar uma dica que quem é cliente fiscal pode resgatar isso, então fiquei a dica. Posso dar outra dica sobre isso? Quem é cliente Itaú também pode resgatar YouTube Premium, não sei, 3 meses ou 6 meses de graça lá. Aí, ó. Mas o Tá vendo? benefício. A Lara Parodi mandou o Cloud Cowork mais o ChatGPT Work. O Eduardo Borges mandou o Cloud Cowork. O Matt Lopes mandou o Hydology, que é o app para configurar a moto da Kawasaki, cara.
Eu acho inacreditável que existe um app para configurar a moto. É cada vez mais surpreendente as coisas que as pessoas mandam. Né? O cara tá em outro nível, outro nível. O Lucas mandou o Grok 4.5 dentro do cursor. E realmente, esse aí eu dou mais um aí, porque tá muito bom. Não tá deixando nada a desejar pro Fable, viu? O Matheus Moura mandou o cursor também. O Cauê Muriano mandou o Replit. A Amanda Faria também mandou o Replit. Samuel também mandou o Replit. Teve um combo do Replit aqui hoje. E o Eduardo Montoya mandou o app Jaé, que é a funcionalidade de pagar estacionamento no Rio. E o app Jaé também tá... É para outras paradas também. É o app oficial de ônibus, e aí ele mandou porque agora dá para pagar o estacionamento também. Olha só. É inovação, né? Rio de Janeiro você fez o quê? Inovação, claramente. Claro. É isso. Continue mandando seus produtos da semana pra gente, o seu app de configurar moto, o que quer que seja. A gente gosta muito de ver o que vocês mandam aqui pra gente. E com isso, a gente chega no fim do programa de hoje. Vou aproveitar aqui esse finalzinho para agradecer a presença do Boss. Boss, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por vir gravar com a gente, trocar uma ideia. O espaço é seu, se quiser deixar algum recado final, dizer aí onde que a galera te encontra, quiser divulgar alguma coisa, fica à vontade, manda ver. Boa, prazer demais. Eu não sou muito das mídias sociais aí, mas quem quiser me puxar para um papo, alguma coisa no LinkedIn, é só procurar Henrique Boss, com Z. E é isso, assim, acho que meta a mão na massa, galera. Arregaça as mangas, que é o melhor período para construir qualquer coisa. E, reforçando os recadinhos, não esquece de deixar o seu joinha, deixar 5 estrelas, deixar o seu comentário, curtir o episódio de hoje, deixa aí o seu comentário e compartilha se você achar que alguém curtiu esse papo. Galera de engenharia que ouve aí Papo na Arena, sei que tem um monte de gente, compartilha aí com outras pessoas que você acha que vão curtir esse papo também. Segue a gente lá nas redes, a gente está sempre postando cortes do programa, pedindo produto da semana, avisando quando sai, @ProductArena, @ArthurClose com K, @X. E é isso, Arthur? Semana que vem tem mais? É isso, semana que vem tem mais. Boss, brigadão, foi ótimo, saudades. E é isso, a gente se vê na arena. Valeu!